Na quarta palavra proferida por Jesus na cruz, vemos a sua obediência até a morte. Em primeiro lugar, vemos a sua declaração notável: Deus meu, por que me desamparaste? Existe um profundo mistério nessas palavras que nenhum de nós mortais é capaz de sondar. Sem dúvida, elas não foram ditas por nosso Senhor somente por causa da dor corporal. As palavras foram ditas para exprimir a incrível pressão que havia sobre a sua alma e a enorme carga dos pecados do mundo. Elas foram ditas para mostrar como Jesus foi verdadeira e literalmente feito nosso substituto. Como ele foi feito pecado e maldição por nós, suportando sobre si mesmo a ira justa de Deus contra os pecados do mundo. Naquele momento terrível, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele até as últimas consequências. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10. Ele levou os nossos pecados e tomou sobre si as nossas transgressões. Essa carga deve ter sido extremamente pesada. Real e literal foi a substituição efetuada por nosso Senhor em nosso lugar. Quando ele mesmo, sendo o eterno Filho de Deus, foi capaz de dizer que tinha sido desamparado pelo Pai. Que essa expressão de Jesus desça até o mais profundo de nossos corações e não seja esquecida. Um segundo aspecto dessa declaração está no profundo significado contido nas palavras que descrevem os momentos finais do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Somos simplesmente informados de que Ele entregou o Espírito. Nunca houve um último suspiro de tão grande importância quanto esse. Nunca houve um evento do qual tanta coisa dependesse. Os soldados romanos e a multidão espalhada ao redor da cruz nada viram de extraordinário. Eles somente viram uma pessoa morrendo, como outras morrem, com toda a agonia usual e o sofrimento que acompanhava uma crucificação. Eles desconheciam totalmente os interesses eternos que estavam envolvidos em toda aquela transação. A morte de Cristo saldou completamente a enorme dívida que os pecadores tinham para com Deus, abrindo então a porta da vida eterna para cada crente, para cada eleito. Sua morte atendeu às justas reivindicações da santa lei de Deus, para que Deus fosse justo e justificador do ímpio. Essa morte não foi apenas um mero exemplo de autossacrifício, mas sim uma completa expiação e propiciação pelo pecado do homem, alterando a condição e as possibilidades futuras de toda a humanidade. Essa morte solucionou o complicado problema de como Deus pode ser perfeitamente santo e ao mesmo tempo perfeitamente misericordioso. Ela abriu para o mundo uma fonte purificadora para todo o pecado e imundície. Foi uma vitória completa sobre Satanás, tendo despojado abertamente. Ela desfez a transgressão, fez a expiação pela iniquidade e vindicou justiça eterna. Ela demonstrou a pecaminosidade do pecado, pelo fato de ter sido necessário um sacrifício tão grande para expiá-lo. Demonstrou o amor de Deus pelos pecadores, pelo fato de ter enviado o seu próprio Filho para fazer a expiação. De fato, nunca houve, nem poderia haver outra morte como a de Jesus Cristo. Não admira, portanto, que a terra tremesse quando Jesus morreu em nosso lugar sobre aquela cruz maldita. O mundo inteiro foi sacudido e se maravilhou quando a alma de Cristo foi posta como oferta pelo pecado. Meu querido, notemos ainda que esse milagre notável que ocorreu na hora da morte do nosso Senhor, bem no interior do templo judaico, olha só o que acontece lá. As Escrituras nos dizem que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A cortina que separava o Santo dos Santos do restante do templo foi rasgada de cima a baixo, de todos os maravilhosos sinais que acompanharam a morte de nosso Senhor e Redentor, nunca foi mais significativo que esse. Nenhum foi mais significativo que esse.
Sem dúvida, a escuridão do meio-dia, que durou 3 horas, foi um acontecimento espantoso. O terremoto que fendeu as rochas também foi um tremendo choque. Mas havia um significado naquele súbito rompimento do véu, rasgado de alto a baixo, que atingiria o coração de qualquer judeu inteligente. O rompimento do véu proclamava o fim e o passamento da lei cerimonial. Era um sinal de que a antiga dispensação de sacrifícios e ordenanças já não era mais necessária. A sua obra estava completa e a sua utilidade acabou-se no momento em que Cristo morreu. Não era mais necessário haver um sumo sacerdote, aspersão de sangue e um propiciatório terrenos, nem uma oferta de incenso, tampouco um dia de expiação. O verdadeiro sumo sacerdote tinha finalmente aparecido. O verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido morto. O verdadeiro propiciatório revelado. As figuras e sombras não eram mais necessárias. O rompimento do véu proclamava a abertura do caminho da salvação para que todos os eleitos do Senhor pudessem agora estar na sua presença. Agora somos livres em Cristo, temos acesso à vida eterna, temos pela graça redentora a salvação e o relacionamento com Deus restaurado.